Gravação começou, né? Tá gravando, pode iniciar, por favor. Show de bola, obrigado. Então, como contamos com o quórum regulamentar, dia 3 de dezembro de 2025, presentes representantes da Controladoria-Geral do Município, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Gestão, Ordem dos Advogados do Brasil e Transparência Capixaba, com quórum. Declaro aberta a 12ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Transparência. Essa reunião está sendo gravada para que a gente coloque no portal da transparência, esteja à disposição de toda a população, quem quiser assisti-la. Eu vou iniciar a reunião compartilhando uma tela. E a TAM da Câmara entrou agora. Câmara Piatã, Câmara de Vereadores aqui de Vitória também. Então, quórum já está perfeito aí. Compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos aqui. Deixa eu iniciar a apresentação aqui, que aí eu já compartilho a tela da apresentação direto. Vocês enxergam a tela? Sim. Sim. Nossa pauta hoje tem 5 itens: aprovação da ata da 11ª reunião ordinária, apresentação dos resultados da avaliação da Transparência Capixaba, que é o resultado que já saiu. Nós vamos falar também rapidamente das outras avaliações que estão sendo submetidos. O terceiro item de pauta é a votação de alteração do regimento interno do Conselho Municipal de Transparência, conforme já dividido com vocês, com um itemzinho que eu vou apresentar aqui. Mostrar as melhorias do portal da transparência e do portal do município, que nós fizemos uma alteração também no portal do município, para o aumento da transparência diretamente no portal do município, não só no portal da transparência. E finalizar com assuntos gerais. Desculpa, deixa eu pegar minha anotação aqui. A ata da 11ª reunião ordinária foi encaminhada a todos no nosso grupo em 24 de setembro e considerada aprovada em 29 de setembro pelo grupo. A gente tem que ratificar a aprovação da ata da 11ª reunião ordinária. Alguém tem alguma observação ou se opõe a algum ponto da ata? Fica, então, oficialmente aprovada a ata da 11ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Transparência. Mais uma vez, dessa vez, para a 12ª reunião, nós vamos encaminhar a ata pelo nosso grupo de WhatsApp às conselheiras e conselheiros e publicamos a ata antes da aprovação formal que a gente faz na próxima reunião. Passar, então, ao segundo ponto de ata, apresentação dos resultados de avaliação da Transparência Capixaba. Mais uma vez, em 2025, aí eu coloco o histórico para todo mundo aí. Mais uma vez, em 2025, nós atendemos a 100% dos pontos avaliados pela Transparência Capixaba, tanto na avaliação geral quanto na avaliação de saúde. A Transparência Capixaba publicou, foi em outubro, se eu não me engano. Isabela, me corrija se eu estiver errado. Mas nós continuamos, desde 2023, com as nossas avaliações, quando não chegando à perfeição, perto da perfeição, que é o nosso objetivo aqui. Isabela, você quer fazer alguma observação sobre essa avaliação? Eu vou, primeiramente... Estamos te ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Consigo bem. Primeiramente, eu estou quase chegando em casa, gente, mas eu gostaria de parabenizar. E acho que é importante... Só passar uma moto aqui.
Eu acho que é importante reforçar que é um índice nacional que está sendo aplicado, né? Não é só nas cidades do Espírito Santo, também é aplicado em outros estados. Tivemos outras cidades com uma nota também bem boa, mas mostra que Vitória está no nível nacionalmente de referência, e parabenizar novamente. Perfeito, Isabela, obrigado. Sobre os outros resultados da avaliação e transparência, a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, vai publicar o resultado final amanhã à tarde. Nós deixamos aí na página da Tricom oficial lá, vai ter a publicação na tarde de amanhã. Nossa expectativa é de manter o selo diamante. Nós tivemos o selo diamante ano passado e a nossa expectativa é de manter o selo diamante. Fomos convidados para ir até Florianópolis, mas não foi possível dessa vez para receber. A Tricom convidou todos que receberão o selo ouro ou o selo diamante para ir lá. A gente ainda não sabe se é ouro ou diamante. Espero muito que seja diamante, mas esse resultado oficial vai ser publicado amanhã à tarde, no dia 4. Então, eu ainda não posso passar para vocês, mas passaremos no grupo amanhã, no fim da tarde. Nosso resultado, nós viemos de 2 ouros em 2022 2023, conseguimos diamante ano passado e esperamos mantê-lo. A última avaliação de transparência do Espírito Santo em Ação, que divulga o resultado no dia 10. Quem quiser participar também da divulgação do resultado do Espírito Santo em Ação, tá aí, fica o link aí para todo mundo. Esse link é para inscrição e o evento vai ser feito de forma online e o link para a reunião online estará disponível mais para frente. Eles não mandaram para a gente ainda, então a gente não consegue disponibilizar para o Conselho de Transparência, mas vai ser às 10 horas da manhã do dia 10 de dezembro, ou seja, quarta-feira da próxima semana. Tem gente no lobby, Vinícius, você consegue admitir? Deixa eu chegar Oi, aqui para ver. Denis. Não, quem está falando oi? Desculpa. Raquel. Não, eu só quero ver se está todo mundo admitido, porque tinha gente no lobby. Está todo mundo admitido, né? Tá. O Vinícius foi lá buscar o Barata que Não. tá subindo. Tá ótimo, tá ótimo. O Valsemiro que entrou, obrigado, Valsemiro, pela presença. Ok, Denis. Ô, Denis, tudo bem? Oi. Ô, Denis, eu acabei de chegar num hotel aqui em Brasília, entrei, mas eu daqui no máximo meia hora eu tenho que sair, que eu tenho que estar num evento às 18 horas aqui. Perfeito. Perfeito, Valsemiro. Obrigado. Tem uma água para ele. Tá? E senta aqui também com a gente, Vinícius. Vou voltar à parte da apresentação aqui. Então, nosso terceiro ponto de... Perdão, aquele slide ali está ali a mais, vai ser retirado. É o slide de uma apresentação passada que vai ser retirado. Tudo bem, meu amigo? Deixa eu tá. Tá certo. Nosso terceiro ponto de pauta é a votação da alteração do regimento interno. Tem 3 pontinhos do regimento interno que nós vamos precisar votar alterações. Que é o direito à voz dos suplentes. Isso a gente faz desde a gestão passada, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que a gente acha que é válida, que todos os suplentes que compareceram às reuniões têm que ter direito à voz, mesmo sendo suplente. Isso não está no nosso regimento interno, então isso a gente vai colocar. O segundo ponto é a participação dos membros do Poder Executivo, porque os membros do Poder Executivo não têm suplentes. Então, para a gente colocar representantes dos membros do Poder Executivo, representantes da PGM, da CGM, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Gestão. E a possibilidade de substituição de conselheiros faltantes a 3 reuniões ordinárias. Para a gente não ter esse problema de a pessoa ser só nomeada conselheiro, nunca vir e acabar prejudicando o funcionamento do Conselho de Transparência.
Primeiro item que eu vou colocar em votação é a inserção do parágrafo 2º no artigo 3º do regimento interno, que diz que é garantido aos conselheiros suplentes, na presença do titular, o direito de participação na reunião com voz. Alguém quer fazer alguma observação antes da votação sobre esse item? Acho que é tranquilo, né? Alguém vota contra a inserção desse item no regimento interno? Fica aprovada, portanto, por unanimidade, a inserção do parágrafo 2º, artigo 3º do regimento interno, garantido aos conselheiros suplentes, na presença do titular, o direito de participação na reunião com voz. Segundo item de votação, a inserção do parágrafo 3º, nesse mesmo artigo 3º do regimento interno, que diz ficarem autorizados os membros do Poder Executivo a designar agente público para fazer representar nas reuniões com direito a voz e voto, devendo a sua presença constar em ata. A diferença voz e voto aqui é porque o conselheiro suplente, mesmo quando o titular estiver presente, ele tem direito à voz. No caso dos membros do Poder Executivo, se o titular estiver presente, não precisa designar agente público. Ele vai ter direito à voz e voto, o titular. Se ele designar agente público, ele transfere para o suplente a voz e o voto. Né? Ele transfere para quem vai fazer representar a voz e voto. Da mesma forma, ocorre com todos os conselheiros. Se o conselheiro suplente estiver presente e o titular não estiver presente, ele tem direito à voz e voto, certo? A gente só está colocando, no item anterior, a gente só está colocando a voz quando estiver presente o membro titular. Por isso que aqui tem voz e voto e no anterior tem só voz. Está entendido? Alguma dúvida por alguém? Alguém quer fazer alguma observação? Barata aqui, vamos falar. Esse texto deveria ficar, talvez, porque a gente ficar o mesmo texto do outro. Na verdade, é porque no decreto, os membros do Poder Executivo não têm suplente. Então ele tem que designar alguém. Então ele designa alguém. A gente está colocando para ele designar alguém. Ele vai colocar alguém que é isso aí. Hoje, por exemplo, está aqui. Representando o titular. Ele designa, é isso aí. Hoje está aqui a Selene, por exemplo, que é assessora especial do secretário Regis, né? E aí ela representa o secretário Regis na reunião. Mais alguma dúvida a se esclarecer? Tranquilo. Entendido? Eu tô com um problema aqui. Barata, fica com o meu fone, porque se alguém falar alguma coisa de lá, você acaba não ouvindo. Então, o doutor Elias aqui falou tranquilo. E aí eu tô sem som lá, tô com som só no fone. Então, ele acabou não ouvindo, eu peço desculpa. Alguém vota contra a inserção do parágrafo 3º no artigo 3º do regimento interno? Fica aprovado, então, por unanimidade, a inserção do parágrafo 3º no artigo 3º do regimento interno, autorizados os membros do Poder Executivo a designar agente público para se fazer representar nas reuniões com direito à voz e voto, devendo sua presença constar em ata. A última inserção que a gente está sugerindo é a inserção do artigo 12. Deixa eu ocultar isso aqui, porque eu não sei como é que está lá. Né? Artigo 12, dizendo que o conselheiro que acumular 3 ausências consecutivas às reuniões ordinárias ou extraordinárias poderá ser substituído, e aí o poderá, mediante solicitação formal da presidência. A presidência teria que pedir essa substituição ao gabinete do prefeito, porque a designação dos conselheiros é do prefeito e não da presidência do conselho. Né? E aí colocamos o parágrafo único, dizendo que a substituição é precedida de comunicação à entidade responsável pela indicação e que essa entidade é que vai apresentar novo nome ao prefeito em até 15 dias úteis. Certo? Mais uma vez, alguma dúvida quanto à inserção do artigo 12 no regimento interno do Conselho Municipal de Transparência? Não havendo dúvidas, alguém vota contrariamente à inserção?
mais uma vez, então, fica aprovada a unanimidade a inserção do artigo 12 e do parágrafo único, perdão, do artigo 12. Artigo 12, em que lê: conselheiro que acumular 3 ausências consecutivas das reuniões ordinárias ou extraordinárias poderá ser substituído mediante solicitação formal da presidência. E no parágrafo único, a substituição será precedida de comunicação oficial à entidade responsável pela indicação do conselheiro e deverá apresentar novo nome em até 15 dias úteis. Com isso, deixa eu só fazer uma coisinha aqui para eu ver se tem alguém. Não tem não. Você tá. Tá. Vou voltar. Perdão, vou voltar aqui à apresentação. Então, com isso nós passamos ao nosso quarto ponto, que é as evoluções que nós tivemos no portal Transparência. Para aumentar a transparência de itens específicos e de leis específicas, nós criamos seções no portal Transparência exclusivas para leis principalmente de fomento, não é, Vinícius? A Lei Rubem Braga, a Lei Jaime Navarro de Carvalho e a lei que trata das organizações de sociedade civil, né? Cada uma delas agora tem uma seção específica no portal de Transparência que está à disposição de todos para a gente olhar lá se for necessário. Uma segunda coisa é a inclusão da agenda pública das autoridades na página principal da prefeitura. E isso aí respondendo a um pedido, a uma exigência aí do Espírito Santo em Ação, que sugere que da Transparência Capixaba e Espírito Santo em Ação, né? Que sugerem que as agendas públicas não fiquem só no portal da Transparência, mas também na área principal de transparência lá do portal da Prefeitura de Vitória, vitória.es.gov.br, tá? Então lá todas as agendas de todos os secretários e do prefeito. Vamos lá. Não. Elas ficam. Deixa eu mostrar aqui. Oi? Eu só estou compartilhando o slide. Eu vou trocar aqui. Vou parar o compartilhamento do slide para mostrar o compartilhamento do site da prefeitura, como ficou aqui para você. Só um minutinho, por favor. Aqui no site da Prefeitura de Vitória, né? Na aba de transparência aqui, nós temos lá a agenda do prefeito e a agenda da alta gestão municipal. E aí, abrindo a agenda da alta gestão municipal, por exemplo, a gente vai ver a agenda de cada um dos secretários. Isso só tinha no portal da transparência. Agora você não precisa entrar no portal da transparência para chegar a isso. Ou seja, a gente facilitou a chegada. Qualquer cidadão poderia ir ao portal da transparência e ver por lá. Agora está diretamente aqui no portal da Prefeitura de Vitória. Nesse item aqui de transparência, a gente tem as agendas. Facilitar um pouco o acesso do cidadão, né? As nossas agendas. Aí. Vou voltar, então, para o compartilhamento da apresentação. Peraí, deixa eu ver se eu volto para o compartilhamento da apresentação, se eu já mostro a terceira. Não, tá. Então eu vou voltar ao compartilhamento aqui lá do portal, tá? Aqui no portal da transparência, então, nós criamos mais uma... Vocês veem o portal da transparência? Vem sim, tá.
Aqui na parte de participação social, nós criamos uma área aqui embaixo para dar maior transparência ao nosso plano municipal de primeira infância, que a gente acha bastante importante, e resolvemos também facilitar o acesso a esse item. Mais uma coisa que nos foi solicitado, né, Vinícius? Pelo Tribunal de Contas, nesse caso. Então, está aqui o Plano Municipal de Primeira Infância, está todas as informações do Plano Municipal de Primeira Infância diretamente no portal da Transparência. Voltar, então, aqui ao Teams para a gente compartilhar a nossa apresentação. E aí nós estávamos aqui, inclusão de agendas públicas na página principal da Prefeitura Municipal de Vitória. Passamos a inserção de informações, eu mostrei a todos ali, do Plano Municipal de Primeira Infância também. Perfeito? Não só disso aqui, mas já de todos os assuntos que quiserem. Essas foram as evoluções do portal Transparência desde a última reunião. Menos do que eu gostaria que fosse, mas esse período foi muito animado com o Vinícius aqui, porque nós tivemos muitas avaliações ocorrendo simultaneamente. Então tivemos que atender a muita coisa das avaliações, trabalhar muito em direção a isso para a gente manter as nossas notas sempre o mais próximo possível da perfeição, que é o que a gente deseja. Não. A gente tem informações. Uhum. Pessoa que está com o direito da escola. Temos só nota. O portal da Transparência só tem estatísticas do 156. Não quantos acessaram, quantas denúncias foram feitas, para qual área, nesse sentido, assim mesmo. Com isso, eu vou abrir a palavra, mais uma vez, a todos que quiserem fazer as suas observações. Barato falou aqui do lado sobre o 156. Vou lá aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vamos lá mostrar a ele, Vinícius, ver se... Vamos. Não. Aonde é aqui, Vinícius? Eu não... Essezinho aqui. Peraí, deixa eu voltar o compartilhamento para essa parte aqui, só para eu mostrar a todo mundo o que eu estou fazendo. Então, sobre o 156, a gente tem aqui na página principal da Prefeitura a Ouvidoria Municipal, aqui embaixo. E aí a gente tem a possibilidade de fazer as novas manifestações, consultar as novas a manifestação que fez, e os relatórios que a gente tem são estatísticos. E tem os assuntos mais requisitados, então, nos últimos 30 dias. Papamóvel, iluminação, disque silêncio, limpeza urbana, rede de drenagem, poda, transporte coletivo, asfalto, coleta de lixo e fiscalização de postura. Né? E o relatório estatístico.
Sim, vou mostrar. Relatórios estatísticos a gente tem aqui, que vocês podem, qualquer cidadão pode tirar os relatórios escolhendo o período e o tipo de chamada, ou a secretaria, ou, né, e a situação do andamento, o que está aberto, o que está concluído. E pode sair na sua tela, ou pode sair uma planilha em Excel. E para isso aqui a gente tem um painel. O Vinícius faz as mágicas dele. Depois você dá uma ajuda. Então aqui nós temos o painel de transparência do 156 também. Importante a gente olhar carregando os dados um segundinho aqui. Mas se a gente pegar de todo o período de 2011 a 2025, 1.200.000 chamados abertos, quase 1.300.000 chamados abertos. Vamos filtrar isso aqui para colocar só em 2025, né? 97.000 chamados abertos em 2025. A gente pode filtrar aqui por mês. E aí, como foram abertos os chamados? Pelo 156, 47.000. Pela internet, 40.000. E aí nós temos 1.300 chamados que foram avaliados. E temos aqui prazos de conclusão, qualidade de serviço prestado, conteúdo da resposta, a avaliação do cidadão desses 1.300 chamados avaliados. Nós temos uma segunda página, que se a gente clicar aqui embaixo, vai para a próxima página. Nessa segunda página, nós temos um gráfico mostrando a evolução dos chamados por mês, né? Então, principalmente, aqui está por ano, tá? A gente vê que em 2010, todos os chamados praticamente eram feitos pelo call center, né? E estamos cada vez mais, essa linha amarela aqui, porque isso aqui está por ano, tá? Onde eu tô, nesse ponto que eu estou aqui, está 2020, nesse ponto que eu estou aqui está 2025. Essa linha amarela pelo site, né? Da ouvidoria. Já está se aproximando do número de chamados de aberto pelo site e pelo telefone, né? E nós temos também, que é fácil, o aplicativo, que também dá para fazer pelo telefone. Site aqui no computador ou telefone, o aplicativo no telefone. Então, essa parte aqui é sobre 156 e ouvidoria. Suficiente? O Barata vai ver com o Vinícius aqui para mais informações. Vou parar esse compartilhamento agora e abrir novamente a palavra. Doutor Elias, Isabela, Valcemiro. Bom, Denis, eu gostaria de parabenizar, né, meu primeiro ano participando aí do grupo. Gostaria de parabenizar a você, né, como o comandante aí. E fiquei, assim, muito admirado com esse portal da transparência de Vitória. Eu não tinha conhecimento, né, e vim adquirir um pouquinho de conhecimento ao longo desse ano. Um trabalho muito bonito, muito dedicado. Você ainda há pouco falou que as inserções foram menos do que você gostaria, mas eu imagino que deva ser muito difícil inserir qualquer tópico aí, porque ele é muito abrangente. E, assim, de fácil manuseio, né? Basta as pessoas, os cidadãos, né, terem realmente interesse de buscar essas informações. E como acho que eu falei na primeira reunião, acho que o que poderia se investir um pouco é na propaganda desse site, entendeu? Porque a gente vê muito pouco, assim, essa informação para a população, entendeu? Acho que poderia se trabalhar um pouco na divulgação disso daí, mas de qualquer forma, o trabalho, eu vejo ele como perfeito. Então, assim, eu gostaria de parabenizar, me sinto honrado em estar participando,
E aproveito aqui também, né, para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo, que 2026 seja um ano maravilhoso aí para todos. Perfeito, Elias. Muito obrigado pelas palavras. Valcimiro ia iniciar, antes de eu fechar ali. Não, eu ia só também dizer que, assim, de forma geral, eu acho que achei bom aí ó, o que você colocou, não tem nenhum ponto, né? Eu ia até colocar um ponto aqui rapidinho, né, de uma experiência que a gente teve recente, e aí uma sugestão para a gente pensar lá no ano que vem, né, de repente algo nesse sentido. Eu tive um professor lá na UFCAP que botou um desafio na mão dos alunos deles fazerem uma avaliação do portal de transparência do governo do estado. E o desafio era deles apontarem pontos e em que poderia se melhorar, né? E utilizando a inteligência artificial. Cara, eles trouxeram 1001 ideias de coisas que podem ser implementadas, né? E aí a minha sugestão ia assim, pô, o ano que vem, se esse professor estiver lá ainda, eu ia sugerir que talvez a gente fizesse esse mesmo exercício com os alunos com o portal de Vitória, que eu acho que tem muito mais coisas do que o portal do próprio governo do estado, entendeu? Então, mas era só uma sugestão para em algum momento a gente bater um papo mais aí detalhado e ver de sugestões mesmo. Os meninos, assim, eles vêm com a cabeça fresca, pronta, quem está de fora, e vê um monte de coisa que a gente olha todo dia e não percebe, né? E algumas nuances que, às vezes, um detalhezinho, um clique a mais que você tem ali, você vai levar o cidadão a estar mais perto, mais dentro, né, da informação específica. Mas é só um ponto aí para a gente pensar no futuro aí, e se tiver algum sentido, eu articulo isso para a gente fazer em algum momento. Não, perfeito, faz muito sentido. E essa é o âmago do conselho, né? Aham. Da gente trazer essas coisas de fora exatamente, porque não adianta que a gente aqui dentro, por mais dedicado que o Vinícius seja, o Vinícius, junto com Sim? a Carol, faz um trabalho excepcional, mas a gente não consegue ter a ideia que 100 cabeças diferentes, com vivências diferentes, vão ter. Então, esse é o propósito do conselho mesmo, e eu acho uma sugestão muito, muito espetacular. Vamos Mas pensar em na como para hora colocar isso para certa eu frente. estruturo alguma coisa e trago com mais detalhes, assim, de possibilidades. Vamos fazer isso sim. Boa ideia, né, Barato? Quer fechar alguma coisa, Barato? Eu tive uma ideia parecida, mas é porque a gente vê muita. Eu faço parte de outros conselhos, no Conselho de Assistência Social, que está acabando agora no mandato, Conselho de Saúde. Então, que a gente poderia estar fazendo isso aí, essa apresentação, tal, funcionamento do portal, conselheiros também, porque conselhos, tem essa função, tem pessoas sociais, tem governo, tem pessoas do governo que até não tem, talvez, dentro do governo vacina. Perfeito. Esse conhecimento essa coisa que eu vi hoje aqui, a gente ganha, você tem falou, a gente foi mostrar a importância que o doutor Elias tinha falado, o Valcimiro também já falou em outras oportunidades. O nosso desafio de fazer a população conhecer tudo que tem ali é um desafio que a gente ainda precisa melhorar. Eu não tenho dúvida disso. E é uma excelente ideia a gente ir aos conselhos apresentar o portal da transparência. Nós já fizemos isso. Eu já fui ao Conselho Municipal dos Idosos, por exemplo, para mostrar a eles, porque tem muito idoso nesse caso, tem muita coisa que eles aproveitam de atividades físicas que a gente tem ali, de portal de medicamentos que a gente tem ali, que é muito importante para eles, entendeu? Então eu fui, quando eu fui no Conselho Municipal de Idosos, eu fui com um pouco mais de foco na ajuda àquele público, né? Mas a articulação com outros conselhos, colocar para a academia e a gente buscar outras formas de comunicação, sem dúvida, são necessidades nossas.
A Isabela já falou no chat ali. A palavra continua aberta. Alguém mais? Piatan quer dar uma palavra? Não, tudo certo. Bom, pegando carona, então, no que falou o doutor Elias, desejar boas festas a todos os conselheiros e conselheiras, as suas famílias. Tenhamos todos muita saúde e força para continuar esse trabalho público que a gente faz aqui no Conselho e em toda a Prefeitura. Ok? Grande abraço a todos. Um abraço, parabéns. Perfeito. Até mais aí, pessoal. Grande abraço. Deu certinho o horário de eu sair aqui. Maravilha. Valeu. Legal. Até mais, gente. Saiu ali. Tchau, gente. Obrigado. Eu tirei só dali, mas a gente tá nesse aqui, porque ali tava sem som, entendeu? Aí eu vou sair desse aqui.